meus amados irmãos, a minha chegada aqui é para tratar, dentro do tema, as marcas da verdadeira igreja, um subtema que vai nos introduzir a este assunto. Que tema é este? Uma igreja com marcas. E, primeiramente, eu quero introduzir o assunto dizendo que, de fato, Deus ele tem trazido um vento de reforma no Brasil. Há um vento de reforma soprando em nosso país. E esse vento ele tem levantado uma questão velha. Que questão velha é essa? Quem é a verdadeira igreja de Cristo? Essa questão sempre ela tem sido levantada e acontece quando surgem movimentos sectários ou quando há ameaças à unidade de Jesus Cristo, como crises, como cismas dentro do cristianismo, como ocorreram, por exemplo, nos dias de Cipriano, um antigo pai da igreja, quando aconteceu nos dias de Jerônimo, quando aconteceu nos dias de Agostinho, quando aconteceu naquele grande cisma da igreja, quando houve a separação entre a igreja oriental e a igreja ocidental em 1054. E este tema foi um tema predominante no grande avivamento que Deus levantou, que foi a reforma protestante do século XVI. Esta reforma que nós lembramos e celebramos há poucos dias atrás, os seus 500 anos. Então, muitos se falou sobre quem é a verdadeira igreja de Cristo e como nós podemos identificar a igreja de Jesus Cristo nesses tempos de crise, nesses tempos de cismas, nesses tempos de separação e nesses tempos de reforma da igreja do Senhor. E pensando em nosso país, como na época que antecedeu a reforma, nós temos um cristianismo dividido em nosso país. Nós temos um cristianismo marcado por superstições. Nós temos um cristianismo e uma igreja institucional cheia de líderes corruptos e uma igreja institucionalizada em descrédito dentro de nossa sociedade. Esse é o fato que nós testemunhamos no Brasil. E além disso, meus amados irmãos, se nós tomamos, por exemplo, o censo do IBGE de 2010, o último grande censo que aconteceu, se não me engano, nós chegamos a ver que há em nosso país milhares de denominações ditas cristãs. E cada uma dessas denominações, elas chamam para si o nome de igreja. Agora, não somente isso. Se nós pegarmos o mesmo censo, nós iremos descobrir que há somente no Brasil 4 milhões de protestantes ditos evangélicos que não pertencem a denominação alguma. Você pode imaginar um número como este? 4 milhões. Esse número foi em 2010. Isso possivelmente aumentou. Existem estatísticas independentes que estão colocando um número muito maior do que este. É um número tão grande que, se você somar as igrejas históricas, como a igreja luterana, como as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, as igrejas anglicanas, as igrejas batistas e até as denominações wesleyanas, não chega ao número desta grande denominação. Embora que não seja uma denominação organizada, mas o fato é que existe um grande número, 4 milhões de desigrejados. Este é o nome desta grande denominação, desigrejados. Então, como nós vemos, estes fatos, o fato de ter uma multiplicidade de denominações que arrogam para si o nome de igreja, cada uma delas, e o fato de nós termos uma multidão de ditos protestantes que não estão ligados a nenhuma igreja, mas vagueiam em nosso país, nós podemos ver, meus amados irmãos, a premente, a necessária discussão sobre o que é a igreja. Isso é um problema que nós, como cristãos, devemos orar e devemos discutir. Diante desses fatos, então, não é também difícil nós imaginarmos que, em meio a essas multidões, há muitos cristãos sinceros
que amam ao Senhor, mas que neste momento, por confusão, por decepções infindas, por pecados não tratados de si ou das suas denominações, estão se questionando se a igreja onde eles pertencem é uma igreja de Cristo, ou até mesmo se existe uma verdadeira igreja de Cristo. Mas não somente isto, nós também podemos imaginar que há pessoas que estão procurando uma igreja de Cristo para fazer parte. E o que devo procurar em uma igreja? E como posso reconhecer uma verdadeira igreja de Cristo? Essa palestra, ela vem para nos esclarecer que a igreja de Cristo é uma igreja que tem marcas. E a nossa esperança é nós, partindo da Escritura, analisarmos e vermos o que a igreja do Senhor em sua história, e especialmente no momento da reforma e depois da reforma, apresentou como sendo as marcas desta igreja que tem marcas. A primeira coisa que nós devemos afirmar é que existe uma verdadeira igreja de Cristo. Nada pode tirar isso de nossa mente. Nenhum movimento, nenhuma filosofia, nenhuma decepção de igrejas institucionais, nada pode apagar de nossa mente e de nosso coração esse fato. Existe uma verdadeira igreja de Cristo. E nós nos baseamos em quem? Nós nos baseamos naquele que é o cabeça da igreja, nas palavras dele, o próprio Jesus Cristo. Lembre-se o que o Senhor Jesus ele falou em Mateus capítulo de número 16. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós iremos ver essa parte da Escritura. Jesus Cristo estava indo para o lado de Cesareia de Filipe e ele dirige uma pergunta aos seus discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 13. A pergunta era a seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus perguntou aos seus discípulos qual era a consideração das pessoas que estavam vendo o que ele estava fazendo e pregando. E ele usa o seu título messiânico como o Filho do Homem, o título que o Senhor estava falando já desde o Antigo Testamento. E aqueles discípulos, eles responderam que as pessoas estavam dizendo que Jesus, o Filho do Homem, ele era João Batista. Outros estavam dizendo que ele era um dos profetas como Jeremias ou outros profetas. E Jesus Cristo ele perguntou aos seus discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E a resposta de Simão Pedro, como representante do colégio apostólico, foi a seguinte, versículo de número 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pela obra do Espírito Santo, como nós aprendemos, por revelação do Pai, Pedro, ele declarou quem era Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho do homem, aquele que, descendente de Davi, que estava ali, naquele momento, com o seu ministério público, pregando o reino e dizendo que o reino havia chegado, ele era o Filho do homem, o Filho do próprio Deus vivo. E aí é nesse momento que Jesus, ele afirmou que Pedro era bem-aventurado, era bem feliz, bendito. E ele disse aquilo que eu já falei, que não foi carne e sangue que revelaram esta verdade acerca de Jesus, mas foi o próprio Deus que está nos céus. E aí é quando no versículo 18 o Senhor Jesus Cristo ele afirma aquilo que nós estamos aqui afirmando, que há uma igreja de Cristo na terra. Ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o próprio Jesus Cristo, ele diz que tem uma igreja, é a sua igreja, é a sua congregação. Então nós podemos crer, independentemente de tudo que nós podemos imaginar sobre as fraquezas da igreja institucionalizada na terra, que há uma igreja de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, ele declara isto. Nada pode mudar esta realidade. Existe a sua igreja. Sim, há uma verdadeira igreja de Jesus. E esta igreja, meus amados irmãos,
ela existe desde a fundação do mundo. É um projeto eterno de Deus. E ela existe desde a fundação do mundo porque Jesus, como nós confessamos, Ele é um Rei eterno que não pode ficar sem súditos. E é o próprio Senhor Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, e sempre que vem reunindo esta igreja dentre todo o gênero humano caído. Essa igreja que no Antigo Testamento era representada na descendência de Adão, por meio de Sete, representada nos patriarcas, representada em Israel. Esta igreja que atualmente é representada em todos aqueles que estão em Jesus Cristo, ligados a Ele por meio de uma verdadeira fé. Jesus, Ele tem reunido esta igreja. O Senhor Jesus tem preservado esta igreja na história da humanidade e continuará a preservá-la. E essa igreja recebe títulos muito lindos. Jesus a chama de sua noiva. Jesus chama essa igreja de seu corpo, do seu povo, do seu edifício. E esta igreja tem como fundamento principal o próprio Cristo. E este Cristo que é ensinado e apresentado na doutrina dos apóstolos, doutrina esta que é o fundamento desta igreja. Assim, meus amados irmãos, nós podemos ter certeza que Jesus tem uma igreja, e esta igreja ela nunca, mas nunca deixará de existir, porque Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja perseverará, porque o nosso Rei persevera em favor dela. Assim, o testemunho da Escritura é incontestável e verdadeiro. Jesus tem uma igreja. Então, já que Jesus ele tem uma igreja, o que eu devo procurar em uma igreja? Porque, como eu já falei e apresentei, há muitos movimentos que se dizem Igreja de Jesus Cristo. Então eu estou procurando esta igreja de Jesus, que é tanto invisível, porque ela preenche e contém os santos que já estão aperfeiçoados com o Senhor no céu, como também ela tem o seu aspecto visível, como igrejas locais representadas nos santos vivos que estão na terra. Eu preciso procurar essa igreja. O que devo procurar em uma igreja? Sua primeira preocupação deve ser que a igreja seja uma igreja verdadeira. Porque você não quer escolher uma dita igreja que faça parte, por exemplo, de uma seita, ou que seja um movimento herético. Você não quer uma igreja que, ainda que tenha o nome da igreja, possa estar sofrendo aquilo que Jesus ele ameaçou as igrejas lá em Apocalipse. Ou seja, uma igreja que Jesus Cristo tenha retirado o seu candelabro, removido o seu candelabro de dentro dela, porque ela já apostatou da sua fé. Você quer buscar uma igreja verdadeira. E como você conhece uma igreja verdadeira? Aí nós chegamos no ponto de intersecção entre o tema geral de nossa palestra, de nosso encontro da fé reformada aqui em Joinville, e a palestra que eu estou apresentando a vocês. Que a igreja de Cristo é uma igreja com marcas. Como você reconhece uma verdadeira igreja? Essa questão ela foi muito aguda no tempo da reforma. Especialmente porque você deve lembrar que no tempo da reforma a igreja do Papa, a igreja de Roma do século XVI,
ela argumentou basicamente que Cristo, ele preservou a igreja através da obra do Papa, o bispo de Roma. Então, os teólogos de Roma, eles conseguiram, melhor, não conseguiram, mas tentaram torcer as marcas da igreja, que a igreja vinha expressando no credo niceno. Quais essas marcas ou sinais que nós podemos encontrar da igreja de Jesus Cristo, que é a igreja católica e não de Roma? Por favor, não dê esse adjetivo tão belo, católico, à igreja de Roma, mas você segure esse adjetivo tão lindo, e que eu acredito que o pastor Kennedy amanhã irá explorar muito bem. Esse adjetivo é nosso, católico. Mas como a igreja de Roma, ela conseguiu torcer as marcas que a igreja católica de Cristo, de muito tempo, mas bem claramente expressou no credo niceno, dizia: quais marcas eram essas? A unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Os teólogos romanistas, eles conseguiram torcer de tal modo que, usando estes termos, eles tentaram conduzir a ideia que a verdadeira igreja, ela é facilmente reconhecida, porque esta igreja, ela está em comunhão com o Papa. Então, qualquer igreja que não se submetesse ao Papa, ao bispo de Roma, automaticamente se tornava assim uma falsa igreja. Esse era o conceito dos católicos romanos na época da Reforma e continua até hoje. Não pensem em Vaticano II. Aquilo é uma história. Não pensem no ecumenismo pregado pelo Papa Francisco de hoje. Eles só admitem se nós nos subjugarmos ao anticristo, que é o papado. Aí sim nós estaríamos ligados à verdadeira igreja. Como era de esperar, meus amados irmãos, os reformadores, eles não aceitaram a abordagem e a perversidade de Roma. Eles argumentaram que a verdadeira igreja não é marcada pela submissão a um ofício apostólico supostamente infalível, que é o papado, mas pela aceitação da verdade apostólica. Isso sim é o que vai apresentar que uma igreja é uma igreja de Cristo, é de fato essa submissão e aceitação da verdade apostólica que nos é revelada e está pronta e fechada na Sagrada Escritura. E por isso o nosso amado irmão Lutero, ele declarou que a única marca ininterrupta e infalível da igreja foi sempre e sempre será a palavra de Deus. A verdadeira igreja, assim, ela é marcada por essa submissão à palavra de Deus. E por isso não é à toa que um grupo de igrejas, na época da Reforma Protestante, essas igrejas que adotaram a confissão belga, elas declararam no seu artigo 27 acerca da Igreja Cristã Católica Universal. Disse o seguinte à igreja, sobre a igreja, essas igrejas reformadas: essa igreja, referindo-se à Igreja Cristã Católica de Cristo ou Universal, essa igreja, ela existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. E essa santa igreja, ela é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça aos olhos do homem muito pequena e quase extinta,
Assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. E aí conclui-se esse artigo dizendo o seguinte: além disso, esta santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas. Pense em Roma, pense no Papa e pense em qualquer tipo de tentativa de homens que queiram confinar a igreja de Jesus a um lugar ou a pessoas específicas. Mas esta igreja, ela está espalhada, ela está dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e de vontade em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé, pelo poder da doutrina da palavra de Deus. Isto, as igrejas reformadas que adotaram essa confissão, conhecida como Confissão Belga, em 1561, elas puderam suar e sofrer o derramamento de sangue para defender essa verdade diante de todo o mal e perseguição sofrido debaixo do jugo do Papa. O próprio autor dessa confissão, o nosso irmão Guido Debré, foi um dos que tiveram a vida ceifada por causa desta verdade. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver esta preciosidade, que a verdadeira igreja é marcada pela submissão às Escrituras. Às Escrituras. E qualquer pessoa que esteja familiarizada com a Reforma conhece a importância da Escritura na formação do protestantismo. Conhece as reivindicações da igreja, que as reivindicações da igreja medieval, a tradição, os bispos e as decisões dos concílios foram rejeitadas ou foram aceitadas pelos reformadores por meio do escrutínio, por meio do julgamento das Sagradas Escrituras. É muito bonito quando nós voltamos para as confissões de fé produzidas na época da Reforma, ou quando nós estamos lendo os escritos dos reformadores e vemos essa exaltação da Escritura nesses documentos. Para as igrejas que vieram da Reforma e para os reformadores, quando eles olhavam para a Escritura, eles viam a Escritura como uma grande juíza. Era por meio da Escritura que todas as coisas eram normatizadas. Havia até uma declaração que dizia que a Escritura é a norma normatizadora. Ela é a norma que regula todas as coisas. É a Escritura que é a nossa única, e isso é uma palavra muito bonita, única regra de fé e prática. É o sola Escritura. Então, meus amados irmãos, quando nós pegamos as Escrituras, nós estamos vendo sim a juíza de Deus para julgar as nossas consciências, as nossas ações, as nossas definições, as nossas práticas. A Escritura. Então, os nossos pais reformadores, veementemente, eles afirmaram que a Escritura é a única autoridade absoluta para os cristãos. A Escritura, de modo algum, ela não é fruto da igreja. E ela não pode ser normatizada pela igreja como fazia a igreja de Roma. Porque a Escritura, ela não é fruto da igreja. Mas o Espírito de Deus usa a Escritura para criar um povo para si, porque a Escritura é a própria palavra de Deus. Então, não é surpreendente que os reformadores, eles tenham ensinado que a centralidade da palavra é a marca-chave da verdadeira igreja. Como a nossa confissão belga de 1561, ela diz que a verdadeira igreja, ela é conhecida em síntese por governar a si mesma segundo a pura palavra de Deus. Rejeita tudo o que lhe for contrário e tem Jesus Cristo como único cabeça
artigo 29 da Confissão Belga, que você pode até encontrá-la talvez na nossa livraria aqui ao lado. Então, meus amados irmãos, você conhece uma verdadeira igreja inicialmente e fundamentalmente porque esta igreja, ela recebe e é submissa à palavra do Senhor. Agora, desta verdade principal deriva-se a questão das marcas da verdadeira igreja. Quais as marcas da verdadeira igreja? Este reconhecimento geral da palavra como a marca da verdadeira igreja, a marca essencial, veio a ser a expressão específica das igrejas protestantes e do ensino dos demais reformadores. Entre as igrejas reformadas, eventualmente foram identificadas 3 marcas. Isso você pode ver até mesmo na Confissão de Fé da Escócia, que é anterior à Confissão Belga, em 1560, e também antes mesmo da Confissão de Fé das igrejas da Escócia. Nós temos também a Confissão de Fé da congregação inglesa em Genebra, que foi pastoreada, se não me engano, por John Knox, o pai do presbiterianismo. Então, tanto os nossos irmãos escoceses originalmente, quanto depois, posteriormente, em 1560, como também as igrejas reformadas, por meio da Confissão Belga, elas confessaram que a verdadeira igreja tem 3 marcas: a pura pregação da palavra, a pura administração dos sacramentos, batismo e santa ceia, e o exercício da disciplina eclesiástica para a correção e punição dos pecados. Então, 3 marcas: a pura pregação da palavra, a pura administração dos sacramentos e, em terceiro lugar, o exercício da disciplina eclesiástica para a correção e punição dos pecados. Ao se concentrar nas marcas da igreja, os nossos pais reformadores, eles não estavam dizendo que tudo o que uma igreja precisa ter são estas marcas. Eles concentraram nas marcas porque as marcas tornam a igreja reconhecida. Então eles firmaram-se nessas 3 porque, claramente, a verdadeira igreja de Jesus se torna conhecida com estas marcas. Isso não significa dizer que não haja outras características de uma verdadeira igreja de Jesus. Como, por exemplo, nós podemos mencionar a igreja de Jesus é uma igreja que ora somente por meio de Jesus Cristo. Nós podemos falar da comunhão dos santos como característica desta igreja. Nós podemos falar da devoção e piedade dos membros. Porém, meus amados irmãos, estas marcas, que também são marcas, elas são derivadas das 3 que eu já mencionei. E também, outro detalhe, elas não são tão fáceis de você, de fato, determinar. Essas marcas, orações, devoção, e etc. Por isso que devemos, assim, focar nessas grandes e explícitas marcas: a pregação, a pura pregação do Evangelho, a pura ministração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Essas são muito evidentes. Falando da primeira marca, a pregação do Evangelho. A pregação fiel, ela foi a primeira marca da verdadeira igreja, porque a pregação mais diretamente traz a palavra de Deus ao seu povo. Os nossos pais reformadores, eles enfatizaram que a pregação é o grande meio de Deus falar com o seu povo. A igreja, quando ela perdeu esse conceito sobre a pregação, a igreja entrou em todo tipo de superstição, de modismo e de pragmatismo que tirou a santidade e descaracterizou a igreja.
Veja o que aconteceu antes da reforma, veja o que aconteceu na reforma e veja o que acontece após a reforma, toda vez que a igreja pega a pregação e coloca como sendo um apêndice dela, e não como de fato ela deve ser tratada. O grande meio de Deus falar com o seu povo, o meio pelo qual Deus ele abre o céu e fecha o céu para pecadores miseráveis como eu e você. É tanto que quando você pega as confissões de fé reformada, por exemplo, a segunda confissão helvética, ela vai dizer que a pregação da palavra de Deus, a pregação fiel da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Então, os pais reformadores como Lutero colocou de fato a exaltação da pregação como sendo o grande meio de Deus falar com o seu povo. Lutero, ele falou as várias formas que a palavra de Deus ela toma. Lutero, ele falou que a primeira forma é a palavra eterna, e ele se referia à segunda pessoa da Trindade. Lutero, ele também falou a segunda forma que essa palavra ela toma é a palavra encarnada, Jesus Cristo. Depois ele falou a terceira forma que essa palavra toma é a palavra inscrita. Ele falava da escritura revelada e encerrada no Antigo e Novo Testamento. E por último, Lutero ele falou da quarta forma que a palavra ela toma. Que terceira forma é essa? É a palavra proclamada. Ele usa até uma palavra no alemão que é a palavra gritada, mas é proclamada, porque a pregação é isso, é proclamação. Então ele caracterizava a própria pregação fiel do Evangelho pura como sendo Deus mesmo falando ao seu povo. A pregação da palavra é a palavra gritada, a palavra proclamada. Isso nosso pai Lutero falou. Então, o coração e a vida do culto cristão é o ministério da palavra na pregação. Será que você tem visto isso em sua igreja? Será que você tem visto isto na igreja brasileira? A palavra sendo o coração e a vida do culto dos cristãos? E veja, meus amados irmãos, por fatos históricos, pela experiência, se a pregação não é pura e fiel, a igreja de Cristo não pode ser fiel e pura. Por isso que a pregação pura da palavra é essencial para a verdadeira igreja. É uma marca essencial da igreja de Jesus Cristo. Nosso irmão João Calvino, ele acrescentou que esta primeira marca da igreja não é apenas pregação pura da palavra. Calvino ilustrou isso dizendo o seguinte, que um homem parado na esquina pode estar declarando a pura palavra, mas somente o fato dele numa esquina declarar a palavra pura ou pura palavra, ali não há igreja, naquela esquina. Calvino continua dizendo que numa verdadeira igreja, uma outra dimensão desta mesma marca, a pregação, é que a palavra também ela deve ser fielmente ouvida e recebida por aqueles que ouvem essa palavra.
Assim, Calvino ele está trazendo-nos à mente que a igreja é muito mais do que ouvir. Isso fala-nos e lembra-nos aquilo que o Espírito Santo falou por meio de Tiago, que nós devemos não ser somente ouvintes da palavra, mas fiéis praticantes dessa palavra. A igreja do Senhor não é somente uma igreja que fala a palavra, mas ela vive a palavra, ela encarna a palavra em suas atitudes e em seu culto, em sua evangelização, em sua pregação. Calvino seguindo, ele diz: o culto reformado às vezes, perdão, não Calvino dizendo isso, mas nós pegando isso que Calvino falou, o culto reformado às vezes é chamado de quê? De um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Quando você vai para o culto no domingo, você não está indo para uma reunião, simples reunião social de afins em um ponto religioso ou doutrinário, mas quando você se dirige a um culto de uma igreja de Jesus, você está indo ao encontro do teu noivo, tu estás indo para se encontrar com o teu Deus que está te juntando naquele lugar, e ali vai começar um diálogo de amor gracioso entre Deus e vocês, igreja. Deus fala e você responde. Deus fala com a saudação e você responde com louvores, orações. Deus fala com a pregação e você diz amém, Senhor. E Deus te despede dizendo: vão debaixo da minha paz. O culto é este encontro pactual de amor, onde Deus fala e nós ficamos calados, porque onde Deus fala, cale-se toda a terra, e nós respondemos com palavras de louvores, de confissões, de orações. Então, o culto que entende o lugar da pregação, o culto que é apelidado e reformado, ele tem toda a propriedade de dizer que é este culto, que é um encontro dialogal, é um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Deus fala e o seu povo responde. E o ponto de Calvino é que se Deus ele fala através da pregação de sua palavra e ninguém está ouvindo e respondendo, então nenhuma igreja existe nesse lugar. Mas onde a palavra é pura e é fielmente pregada e recebida em fé, a marca da verdadeira igreja pode estar sendo vista naquele local. Então não é ligado a um cabeça, não é ligado a uma placa denominacional, não é ligado a pessoas específicas, mas essa marca se mostra que onde Deus está falando a sua pura palavra e aquele povo está recebendo em fidelidade e em resposta de fé, ali está a igreja do Senhor sendo manifestada. Então, a primeira marca é a pregação pura, ou pura pregação da palavra. A segunda marca que os nossos pais reformadores e as igrejas provenientes da reforma, especialmente no início da reforma, declararam é a pura administração dos sacramentos. Essa é a segunda marca da verdadeira igreja. À primeira vista, nós podemos imaginar e sermos tentados a pensar que essa marca era realmente algo do passado, uma preocupação do século XVI, do que contemporânea. Mas, meus amados irmãos, vendo e sabendo do que acontece na igreja brasileira hoje em relação aos sacramentos, nós não podemos dizer que isso era coisa do passado, não. Quantas superstições, quanto desconhecimento do que é os sacramentos, tanto de batismo quanto de Santa Ceia. Quantos sacramentos estão sendo tirados de Roma e colocados nas ditas igrejas evangélicas, é uma coisa assim absurda. Então nós não podemos imaginar que isso é coisa do passado. A reforma, ela de fato foi uma reforma dos sacramentos também. Ela confrontou a igreja romana, que enfatizou a centralidade absoluta dos seus 7 sacramentos.
Além dos 2, Roma acrescentou mais 5 sacramentos. Inventou. Mas será que os reformadores, eles tornaram os sacramentos uma marca da igreja apenas para distinguir seus ensinamentos de 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, dos 7 sacramentos de Roma? Não, meus amados irmãos. Os nossos pais reformadores, certamente, eles tiveram uma preocupação mais fundamental do que apenas se separarem de Roma em relação aos sacramentos. Entenda que a Igreja de Jesus Cristo, que sai da reforma, ela não é uma igreja reacionária. Foi uma reforma e não uma destruição da igreja. Reforma e revolução só tem em comum o R que se inicia. Reforma, revolução. Mas a reforma foi retornar a igreja à palavra de Deus. Não foi destruir a igreja, não foi um movimento revolucionário. Então os reformadores não queriam fazer nada por reação. Os reformadores, eles queriam trazer a igreja a pensar sobre os sacramentos conforme a palavra de Deus. E nossos pais reformadores, eles estavam convictos de que os sacramentos, eles são uma quinta forma da palavra. Lembre-se que Lutero falava de 4 formas. Os nossos pais, eles olharam para os sacramentos e disseram: os sacramentos são a quinta forma que a palavra vem. É tanto que, tomando emprestada a expressão de Agostinho, ele chamava os sacramentos como palavra visível. João Calvino, em particular, repetia isso em seus escritos. Ele se referia aos sacramentos, ceias e batismo como sendo a palavra visível. Ali estamos vendo a palavra de Deus. Por quê? Porque é pelos sacramentos que visivelmente são exibidos a nós o próprio coração do Evangelho. Os sacramentos, eles foram acrescentados à palavra do Evangelho para apresentarem melhor diante de nossos sentidos externos aquilo que Ele nos declara em sua palavra e o que faz interiormente em nossos corações, confirmando em nós assim a palavra que nos concede. Isso é citação crua do artigo 33 da Confissão Belga. Você depois pode ler em sua casa. Assim, meus amados irmãos, os sacramentos, eles são tidos como sinais. Ele torna visível aquilo que o Evangelho nos promete e o que Deus opera por seu Espírito nos eleitos. Sinais. E eles são selos. Eles asseguram, eles garantem aquilo que o Evangelho ele nos promete e aquilo que Jesus Cristo ele opera em seus eleitos, no coração dos seus eleitos. Os sacramentos desta forma são sinais e selos do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Palavra visível, sacramentos. Por isso que a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, tem essa pura administração dos sacramentos como sua marca. E quando nós imaginamos chegar a levar os nossos pequenos filhos para serem batizados, nós não estamos levando eles somente para tomarem umas gotinhas de água sobre a sua cabeça, mas nós estamos ali vendo o próprio Deus falando aos nossos filhos, declarando a eles a adoção graciosa, a promessa do perdão dos pecados e a promessa que o Espírito Santo, que opera a fé, também é garantida a eles. Quando nós ouvimos os presbíteros da igreja convocando-nos para participar da ceia do Senhor, nós estamos nos preparando a semana inteira para chegarmos à mesa do Senhor e estarmos com o Senhor em espírito e em verdade com os santos para comer e beber do seu sangue. Não que os sinais se transformem em sangue e vinho, mas espiritualmente sermos alimentados por fé
naquele momento que tomamos junto com o Senhor e com os seus santos a ceia do Senhor. É momento belo e bonito quando ali estamos nos reunindo para tomarmos a ceia. Sacramentos são sinais e selos do Evangelho de Jesus Cristo. O batismo, ele está pregando para todos nós que somos salvos apenas pela lavagem regeneradora do sangue e do Espírito de Jesus Cristo. A ceia, ela prega, e nós conseguimos ver e provar até de modo muito especial com os nossos narizes, com os nossos palatos, com os nossos olhos, que os cristãos vivem somente através do corpo e do sangue de Cristo, que foi oferecido uma só vez como sacrifício na cruz. Esses sacramentos são uma marca observável da verdadeira igreja do Senhor. Em uma igreja verdadeira, os sacramentos bíblicos estão sendo assim administrados puramente e recebidos fielmente. Pregação, primeira marca. Sacramentos, segunda marca. Mais detalhe: pura pregação, pura administração, 2 sacramentos. Terceira marca: a disciplina eclesiástica. O exercício da disciplina, ensinada nas Escrituras, demonstra a determinação da igreja de buscar uma vida santa perante o Senhor. Essa palavra santa não significa sem pecado, como muitas vezes nós usamos em nosso dia a dia. Ah, eu não sou santo. Que é isso? Você é santo. A igreja de Corinto, uma igreja problemática, eu acho que muito problemática mesmo, ela foi chamada como igreja de Deus, santificados em Jesus Cristo. Quando Paulo escreve às igrejas, ele escreve pelo Espírito Santo, chamando os crentes de santos. A igreja é santa, porque quando nós falamos que somos santos, nós estamos dizendo que Deus, ele nos separou de e nos consagrou a. Separou dentre todo o gênero humano caído e nos consagrou ao seu Filho e a si mesmo. Isso é ser santo. Então, a igreja do Senhor, ela é santa, e ela busca viver uma vida de santidade, separada, consequente à obra santificadora que o Espírito Santo operou em nós. Então, a igreja busca uma vida santa. E o que acontece se a heresia flagrante ou o comportamento anticristão é notório e tolerado na igreja? Como, meus amados irmãos, uma igreja pode realmente estar recebendo a palavra de Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele, continuando aquilo que o Espírito do Senhor, ele estabeleceu para a igreja já no Antigo Testamento, ele no capítulo 18 de Mateus, ele ensinou-nos a praticarmos a disciplina eclesiástica para manter a igreja santa do Senhor. Você pode ler depois em Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo número 20, como Deus, Jesus Cristo, ele estabelece a disciplina eclesiástica. E nós vemos em diversas partes da Escritura, mas especificamente eu quero ressaltar aquilo que acontecia em Corinto, no capítulo 5, 1 aos Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5 e versículo 13, aquela situação onde a igreja de Corinto estava tão ensoberbecida, que a terceira marca da igreja parecia que estava sumindo daquela igreja. Havia pecados tão grosseiros dentro dela, que nem no mundo estava acontecendo. Por exemplo, aquele jovem que estava possuindo a sua própria madrasta,
E o apóstolo Paulo, com o poder do Espírito, a autoridade que ele recebeu de Cristo, junto com a autoridade da igreja, ordenou que aquele jovem fosse disciplinado, excomungado até diretamente, entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, meus amados irmãos, a disciplina, ela é necessária na igreja de acordo com a palavra de Deus, e ela é uma marca que foi lembrada nas confissões de fé da época da Reforma, e ainda que perdura até hoje nas igrejas que vieram de lá. Confissão belga, no artigo 32, ele vai falar sobre... artigo 32 é sobre a ordem e disciplina, verdade. Vai falar sobre a disciplina. A disciplina, ela é necessária. Para quê? Para preservar a harmonia, para preservar a unidade, para preservar a obediência. Onde essa disciplina está faltando, a igreja, ela não é reconhecível como uma comunidade santa, como uma comunidade sagrada. Por isso que hoje em dia, quando nós olhamos a igreja cristã de um modo geral, a luz não é vista, o sal não é provado. Nós olhamos para a vida de dentro das casas dos crentes hoje, não vemos Cristo e a santidade de Cristo, o cheiro de Cristo em suas casas. Quando nós olhamos os jovens da igreja hoje, você não vê distinção entre jovens santos ao Senhor e os jovens do mundo. Não estou falando de usos e costumes, mas eu estou falando de coisas básicas quanto à santidade no pensar, no falar, no vestir, no agir. E quando em nossas igrejas nós toleramos os pecados de membros e de oficiais e não exercemos a disciplina destes que merecem ser corrigidos e instruídos, nós de fato devemos parar para pensar e ver onde está a terceira marca da igreja e retornar ao Senhor. Os primeiros reformadores, como João Calvino, de fato, eles não identificaram a disciplina como marca da igreja. Falaram sim da disciplina. Por exemplo, Calvino, ele certamente reconheceu a importância vital da disciplina na igreja, e até mesmo chamou a disciplina como o nervo da igreja, João Calvino. Mas talvez Calvino, dizem alguns estudiosos, ele sentisse que a disciplina era muito subjetiva, ela não tinha fatores objetivos para serem declarados de forma tão veemente, para funcionar bem como uma marca da igreja. Por exemplo, quão fiel deve ser uma igreja em disciplina para se qualificar como uma verdadeira igreja de Cristo? Calvino achou a dificuldade nisso e ele disse: não, eu não vou salientar a disciplina como marca da igreja. Alguns estudiosos dizem isso. Mas os reformadores, com o passar do tempo, viram a marca da disciplina como uma maneira de testar a preocupação da igreja com a própria palavra de Deus. Porque viver vida santa significa receber a palavra. Se uma comunidade cristã assim ela não exerce e se submete à disciplina até certo ponto, então nós podemos dizer que a primeira marca está indo embora, a segunda marca vai seguir, a terceira marca está indo embora, a segunda marca vai seguir, e não pouco depois a primeira marca some também. Satanás, meus amados irmãos, ele ataca a igreja e ele tenta arrancar, em primeiro lugar, a disciplina, porque ele sabe muito bem que após arrancada a disciplina, as outras duas marcas vão embora. 3 marcas, e com isso eu quero concluir.
Cada uma das três marcas é uma expressão da única grande marca. Qual é essa? A palavra. Cada marca expressa um aspecto da vida e do poder da palavra na igreja. E a verdadeira igreja, ela se submete à palavra. Como o nosso pai Tertuliano, ele disse: são igrejas verdadeiras as que mantêm o que receberam dos apóstolos. Coloque isso na cabeça. São igrejas verdadeiras as que mantêm o que receberam dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Aquilo que está na Sagrada Escritura. Segundo lugar, por nomeação de Deus, a igreja é uma instituição vital e necessária. Não é descartável a igreja. Ela é vital e necessária. Cada cristão precisa da comunhão e do ministério da igreja. Mas essa necessidade espiritual só pode ser atendida por meio de uma verdadeira igreja. Ou seja, não é somente o fato de você participar de uma denominação, o tudo de sua vida, mas você deve estar preocupado se a denominação que você está participando é uma verdadeira igreja de Jesus. Porque é por meio desta igreja e nesta igreja que a vida em Cristo acontece. Como nosso pai Cipriano falou, fora da igreja não há salvação. Jesus Cristo falou isso. Ele disse a Pedro: eu entrego a você as chaves. E ele repetiu isso. E ele depois disse: aquilo que você liga no céu será ligado, liga na terra será ligado no céu. Aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. E ele falou isso posteriormente aos discípulos, como comunidade e igreja dele. Fora da igreja não há salvação. Então a igreja é algo vital. É algo necessário para nós que amamos o Senhor e dizemos que amamos o Senhor. Terceira coisa, hoje a variedade de igrejas torna necessária a redescoberta das marcas mais importantes do que nunca. Estamos, como eu já falei na introdução, em um tempo de reforma. As pessoas estão confusas, as pessoas estão desacreditando da igreja institucionalizada. Por isso que você vê tantos movimentos que estão demonizando a igreja como comunidade visível. Quantos crentes estão equivocados, ficando se satisfazendo consigo mesmo em suas casas, não se unindo e ligando a corpos visíveis de Cristo, ou melhor, ao corpo visível de Cristo em igrejas locais. Quantos? Hoje estamos num tempo de reforma, e nesse tempo de reforma precisamos de redescobrir as marcas da igreja. A visão da reforma sobre a palavra como a grande marca da igreja ainda deve orientar e direcionar-nos para as verdadeiras igrejas de Jesus Cristo, porque não só existe uma igreja de Jesus Cristo, no sentido de dizermos assim, só aquela igreja é a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja de Jesus Cristo se torna visível, como nosso irmão Calvino falou, em igrejas locais, e cabe a mim e você estarmos atentos às marcas desta igreja, para nela estar. Talvez alguns de vocês façam parte já de uma igreja de Cristo. Talvez você esteja vendo estas marcas na sua igreja vivas, outras apagadas, outras não tão claras. Mas só o fato de você já estar vendo indícios e marcas já é um motivo de grande felicidade. Não motivo de você ficar, tá bom, a minha igreja está com a disciplina fraca, eu estou vendo ali. Não, você deve orar e você deve trabalhar para que as marcas estejam brilhando. O preocupante é se você está em uma igreja onde nenhuma dessas marcas está sendo visível.
se a disciplina não está sendo buscada, se os sacramentos não estão sendo puramente ministrados e nem protegidos daqueles que querem viver impiamente e estão participando da mesa do Senhor, porque falta disciplina. E se a pregação não é a pregação do puro Evangelho de Jesus Cristo, a pregação que diz aos pecadores: arrependam-se e creiam somente em Jesus, abandone a confiança em você mesmo, abandone a fé em sua fé, confesse só Jesus como suficiente Salvador de sua vida e creia que Ele é aquele que por pura graça somente justifica pecadores mediante a fé. Esse puro Evangelho que está de Gênesis a Apocalipse. Se você não vê isto na sua igreja, o que você está fazendo ali? Porque a igreja de Cristo tem marcas. E se eu amo Jesus, eu quero estar fazendo parte desta igreja. Eu quero encerrar. Eu acho que estourei o tempo, pastor. Dando algumas dicas que eu achei muito apropriadas. Mark Dever, nesse livro, ele fala da igreja saudável. Ele neste livro, na parte 2 desse seu pequeno livro, no capítulo 7, ele nos orienta sobre como achar uma igreja saudável. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, você ore, você deve orar, porque você já está notando, talvez, a necessidade de sua igreja, você deve orar. Depois ele diz: busque o conselho de um pastor piedoso, de presbíteros piedosos, acerca de que igreja eu posso achar as marcas e posso nela estar com a minha família, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor e sendo parte dela. Depois ele diz: mantenha firmes suas prioridades, e aí ele dá 4 prioridades. O Evangelho tem de ser verdadeiramente afirmado, pregado com clareza e vivenciado com fidelidade. Uma falha séria em qualquer dessas expressões do Evangelho é bastante perigosa. Segunda prioridade: a pregação tem de ser fiel às Escrituras, pessoalmente desafiadora e central à vida da congregação. Você só crescerá em sua vida espiritual onde as Escrituras são tratadas como a autoridade suprema. Quarta prioridade: é muito importante considerar como a igreja estabelece as diretrizes para o batismo, a ceia do Senhor, o tornar-se membro, a disciplina eclesiástica e quem possui a palavra final nas decisões. Veja que aqui nesse última prioridade está todas as 3 marcas sendo expostas. Quarta: faça um diagnóstico de si mesmo. É para você, utilizando estas perguntas. Quais perguntas? Eu gostaria de achar uma esposa que foi criada debaixo do ensino desta igreja, para os jovens que estão solteiros. Pergunta feita a você. Segunda: que retrato do cristianismo meus filhos verão nesta igreja? Algo distinto ou bem semelhante ao mundo? Terceira coisa: eu ficaria contente em convidar os não cristãos a vir a esta igreja? Ou seja, eles ouviriam com clareza o Evangelho e perceberiam aqui vidas que correspondem ao Evangelho? A igreja ama receber bem e alcançar os não cristãos? Esta é uma igreja que eu pastorearia e serviria? Considere esses pontos que Mark Dever diz. Considere com oração. E um que eu acrescento a Dever: humildade. Humildade que vem do Espírito de Cristo, o cabeça da igreja. Humildade para analisar onde você está. Humildade para chamar os seus pastores, se necessário for, ao arrependimento. Humildade, para que você assim esteja se achando não como um superior,
porque tem doutrina e vida coerente à Escritura, mas como um servo agraciado e privilegiado, com o conhecimento que vem de Deus, para servir aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que você. Humildade. Que a igreja de Cristo tem humildade. Sendo assim, meus amados irmãos, espero que o Senhor Deus, por meio desta palestra, apresente a você a verdade do Evangelho, que Jesus tem uma igreja e essa igreja tem marcas, e que você esteja alegres no Senhor e esperançosos, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui aprendendo sobre a tua igreja, uma igreja que tem marcas, e rogamos ao Senhor que tu estejas a nos fortalecer na fé e na doutrina, que tu estejas com aqueles que aqui estão, que fazem parte de igrejas diferentes, mas que estejam assim, Senhor, provando e vendo e percebendo as marcas da tua igreja, onde tu os tem colocado. E aqueles que estão vagando sem saberem onde congregar, ou até mesmo vendo as fraquezas de suas igrejas, conceda-lhes, ó Senhor, um espírito de humildade, mansidão, para que possam assim estar orando e trabalhando em seus ofícios e em seus lugares, para que estas comunidades possam assim recuperarem, ou até mesmo, Senhor, serem feitas igrejas de Jesus. Tu és poderoso para isso. Abençoa-nos nestes dias e continua a nos abençoar com a tua palavra, e nós te agradecemos pelos privilégios que temos em Jesus e o privilégio de participarmos de tua igreja, e é em nome dele que assim te oramos. Amém.